Olá, pessoal. Hoje voltamos para falar mais uma vez do projeto Roda Psicanalítica, esse projeto chamado também Aula Aberta. É um encontro que a gente vem trabalhando já desde o encontro anterior, a noção sobre os sintomas e os mecanismos de defesa. Esse nosso estudo a gente acabou aprofundando em um livro que é o próprio ego e os mecanismos de defesa de Ana Freud. Vou compartilhar com vocês, para que vocês possam, tendo a oportunidade de estudá-la, aprofundar. Realmente uma leitura muito interessante, muito agradável e que acaba sendo um convite para todos nós para esse processo de aprofundamento teórico sobretudo, entender o que está na ordem dos sintomas, o que de fato está na ordem, por exemplo, dos mecanismos de defesa e nos permitir, naturalmente, uma melhor compreensão, uma melhor aproximação do conhecimento teórico com a clínica psicanalítica. Então, me permitam que eu continue compartilhando com todos, né, alguma dessas informações. Como eu comentei anteriormente, eu até divulguei durante o nosso último encontro, durante a nossa última apresentação, praticamente a capa do nosso livro, né, que acabou inspirando aqui também esse nosso encontro, e que há algum tempo eu venho recomendando bastante essa leitura pela riqueza, pelo aspecto didático que a própria Ana Freud traz na sua obra, na sua apresentação. E a gente aprendeu muito no nosso último encontro, mas eu acho que a gente ainda tem muitas coisas para continuar falando a partir do encontro de hoje, e aí eu quero aproveitar esse tempo que nós vamos estar juntos para poder continuar explorando bastante isso. Muito bem, então para poder começar, nós fizemos alguns caminhos, né, a pensar um pouco sobre a ideia do que seriam aí a análise das resistências do ego. Nós trabalhamos também pensando um pouco na ideia dos mecanismos de defesa, ou também por essa tradução chamada de medidas defensivas contra as pulsões. Tivemos a oportunidade, no mesmo sentido, de olhar um pouco para as transformações sofridas pelos afetos. E, claro, naturalmente, a gente acaba se deparando também com a possibilidade ou com a ideia da blindagem de caráter. Então, o que nós observamos, né, que quando nós, de alguma forma, e recapitulando um pouco daquilo que a gente vem estudando desde a primeira aula, quando nós falamos em formação de sintomas, na perspectiva proposta por Ana Freud, nós de alguma forma estamos falando sobre a formação de compromissos, né? Nós estamos falando aí desse estado em que nós de alguma forma estamos estudando também os sintomas neuróticos, e aí naturalmente a gente vai evoluindo o nosso entendimento junto com esse aspecto didático, dinâmico das explicações da Ana Freud, momento em que nós começamos a entender que essa formação dos sintomas, esses mecanismos defensivos, eles surgem para dominar de alguma forma as exigências das nossas pulsões, emoções pulsionais, e eles servem de alguma forma para afastar esses afetos indesejáveis, né? De alguma forma eles vão nos permitir realmente mantê-los distanciados, mantê-los realmente longe de nós, tudo aquilo que de alguma forma vem nos angustiando, vem nos incomodando, ou seja, que nos causa algum tipo de desconforto. Agora, também nesse contexto, também nesse sentido, a gente observa que esses métodos defensivos, esses métodos de defesa que nós seguimos trabalhando, a gente acabou falando aí dos 10 métodos e mais um, né, foram 9 mais um apresentados pela Ana Freud, eles acabam sendo realmente uma forma de resistência que nós adotamos, né, conscientemente, vamos dizer assim, ou nem tão conscientemente, para que de alguma forma esses impulsos, essas moções pulsionais ou essas pulsões, pensando ali na ideia de Eros, de Tânatos, eles realmente não cheguem facilmente à consciência. Vou tentar deixar assim por enquanto para que a gente possa aí
permitindo alguns desdobramentos a partir dessa primeira ideia, que é evitar que isso realmente chegue nessa esfera psíquica que lida com a realidade, que lida com a vida, que lida com as exigências de outras esferas psíquicas, como do id, do superego, inclusive do mundo exterior. Então a gente observa que essa estrutura das resistências, elas acabam aparecendo realmente como estruturas que são realmente defensivas contra essas pulsões, contra esses afetos indesejáveis. Então, quando eu penso na formação dos sintomas, quando eu trago essa ideia que nós trabalhamos tanto dentro da psicanálise sobre as pulsões, nós vamos perceber que sim, né, talvez em lugar de aplicar aí o mecanismo que a Ana Freud vai dizer que o recalcamento também seria um dos mecanismos de defesa, mas que em lugar de aplicar esse mecanismo do recalcamento que realmente relega tudo isso para o inconsciente, mas que também demanda muito do contra-investimento, da energia psíquica, tudo isso que nos permite, de alguma forma, pessoal, só um momento, porque parece que a gente está com alguma intercorrência de áudio. Já retorno com vocês. Bom, acredito que deve ter ajudado um pouco a solucionar a questão do problema do áudio, mas eu comentava um pouco sobre essa ideia do recalcamento, sobre a ideia do contra-investimento, o quanto realmente relegar ao inconsciente alguma desses afetos indesejáveis, eles realmente demandam muito de nós em termos de energia psíquica. Então, os mecanismos de defesa, os mecanismos defensivos, estariam talvez nesse sentido na ordem de nos permitir uma resposta mais rápida, vamos dizer assim, talvez uma resposta mais imediata àquilo que nos aparece como um sintoma indesejável, como algo angustiante. Então, nós observamos ao longo do nosso último encontro o quanto é importante compreender e fazer esse estudo da análise das resistências, entender esses mecanismos de defesa que vão aparecendo como realmente um processo defensivo, né? Uma espécie de blindagem, uma espécie de proteção ao ego, né? Para que a gente não tenha que repetir situações que já foram vividas anteriormente, que foram angustiantes, ou para que a gente não tenha que continuar vivendo essa ideia, essa percepção da ameaça, do sofrimento, tudo isso que de alguma forma nos é indesejável. Então, talvez a gente tenha que pensar que os mecanismos de defesa eles acabam sendo quase que um substituto do recalcamento, né? Vamos dizer assim, por essa coisa de poderem ser aplicados, e a gente falou um pouco sobre isso no último encontro também, quase que de uma forma combinada, em pares, aí na nossa relação com o outro, na nossa relação com nós mesmos, na nossa relação com a realidade,
E é por isso que a Ana Freud realmente ela acaba optando por esses métodos especiais de defesa, né? Ela vai nos dando algumas diretrizes, alguns entendimentos sobre como esses mecanismos funcionam, né? Principalmente com essa concepção, com essa ideia de que a gente de alguma forma está falando da proteção do ego contra as exigências pulsionais, e aí nós estaríamos aí nesse sentido dual, nesse sentido combinado, pensando um pouco na ideia do recalcamento, no significado do recalcamento e, por outro lado, nesses métodos especiais de defesa. Então, nós tivemos a oportunidade, naturalmente, de demonstrar alguma dessas ligações íntimas entre essas formas de defesa ou né, formas defensivas. Dentre elas, eu citei, por exemplo, inclusive no nosso último encontro, esse par, a regressão e a alteração reativa do ego, ou a formação reativa, como nós costumamos chamar, que são uma dessas formas defensivas empregadas, por exemplo, na neurose obsessiva. Então, vamos continuar então trabalhando essa ideia num processo de tentar aprofundar um pouco mais o nosso entendimento. E aí, claro, eu gostaria de compartilhar novamente um pequeno esboço do que nós desenvolvemos juntos para esse encontro de hoje, que foi um pequeno gráfico sobre os 10 tipos de mecanismos defensivos mais conhecidos. E é interessante destacar essa mensagem que a própria Ana Freud fala que eles são os mais conhecidos, exatamente porque na percepção da Ana Freud é possível que tenham outros, mas esses eram conhecidos até então, e eu gosto muito desse aspecto didático e ao mesmo tempo bacana, né, humilde da Ana, de reconhecer, olha, pode ser que apareçam outros estudos e que a gente tenha muito mais a aprender nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo ampliar a tela para vocês possam observar e ler junto comigo, né? Então, nós vamos ter aí, dentre esses mecanismos, nós vamos ter a regressão, recalcamento, formação reativa, isolamento, anulação, projeção, introjeção, inversão, reversão, e o que aparece em destaque em azul seria o 10º, que a Ana Freud cita, que seria a sublimação ou o deslocamento. Bom, tudo isso, né, naturalmente, vai nos permitindo, de alguma forma, inferir sobre algo importante, e o quanto, né, o próprio Freud também, no sentido complementar, ele vai descrevendo esses processos de inversão contra o ego, de reversão. Ele vai também nos permitindo, em diversos momentos da construção da teoria psicanalítica, corroborar a existência desses mecanismos defensivos. Se a gente for realmente trabalhar pensando no ponto de vista do ego, nós podemos perceber que esses dois mecanismos de defesa, que seria, né, a inversão e a reversão, eles precisam também ser considerados na conta realmente de métodos de defesa. Porque o que acontece? De alguma forma, qualquer vicissitude a que as pulsões elas realmente possam estar sujeitas, elas têm aí sua origem dentro de alguma atividade do ego. Então, mesmo esse processo em que a gente faz a inversão ou reversão contra o ego, ou seja, né, traz isso para nós mesmos, né, como um mecanismo defensivo, ainda assim nós estaríamos falando de algum tipo de vício ou de algum tipo de pulsão. A gente pode falar de pulsão sexual, podemos falar de pulsão de autodestruição, podemos falar de pulsão de morte, mas enfim, estaremos falando um pouco dessas fontes pulsionais. Bom, então, nós também tivemos a oportunidade ao longo desse último encontro de perceber que toda pulsão ela busca um destino, né? O que seria esse destino? A meta dessas pulsões? A gratificação, né? Ou a satisfação, vamos traduzir e trazer isso mais para a nossa realidade, para aquilo que a gente costuma dizer com mais frequência, a satisfação dessas pulsões. Né? Então, todos esses métodos defensivos, todos eles, né, que são conhecidos por nós, eles vão nos permitir, de alguma forma, perceber como que nós lutamos
né, para impedir que alguma dessas pulsões, que alguma dessas manifestações do desejo, que alguma dessas questões profundas que aparecem, dessas exigências pulsionais, tanto do id quanto do superego, também tem muito a ver com as exigências do superego, eles venham, apareçam, né, e que de alguma forma nos imponham uma realidade que nos seja difícil de lidar com ela, né? Uma exigência ou algo que pareça ser difícil de aplicar na vida, e por isso é tão importante também o estudo dos mecanismos de defesa. Então, a partir daí, o que nós podemos então começar a pensar, né? E se o ego, né? A gente pode até resgatar um pouco essa ideia que a gente acabou também trabalhando rapidamente no nosso encontro anterior. Se o ego ele emprega o recalcamento, a formação dos sintomas alivia-o da tarefa de dominar os seus conflitos. Então, na ordem dos, né, tipos defensivos ou dos mecanismos defensivos, o recalcamento seria esse que, de alguma forma, aquilo que está relegado ao inconsciente, né, foi feito supostamente uma única vez, mas aí existe essa necessidade do contra-investimento para evitar esse retorno do recalcado. Ao passo que, quando eu penso nos mecanismos defensivos que não seja o recalcamento, como anulação, o isolamento, a formação reativa, tudo isso é para uma resposta muito mais rápida e imediata a essas questões, sem necessariamente ter que combinar esse par, anulação com recalcamento e por aí vai. Então, nós podemos até dizer, como foi citado já mesmo, que do ponto de vista da eficácia, o recalcamento realmente tem uma posição muito especial em comparação ao restante dos mecanismos de defesa. Em termos de quantidade, ele acaba também sendo capaz de dominar moções pulsionais que são poderosas, fortes, essas moções que são da ordem das pulsões eróticas, sexuais. Mas, como eu comentei, a gente vai precisar de muito contra-investimento, porque é só isso que permite, que nos garante de alguma forma que o recalcamento ele perca seu efeito, vamos dizer assim, né? Que haja de alguma forma o retorno do recalcado. Bom, então, se nesse sentido os outros mecanismos de defesa eles estão sempre apostos, né? Eles estão sempre repetidos, eles são sempre colocados em operação, sempre que aparece uma demanda, uma energia pulsional, então esses mecanismos eles têm quase que um papel, né? na manutenção desse equilíbrio da vida, na manutenção desse equilíbrio do ego e dessas exigências que aparecem. Talvez seja um tema interessante pensar um pouco nas exigências do ego e de outras instâncias psíquicas, e eu vou aprofundar isso um pouco mais durante a minha apresentação. Muito bem. Então, o que eu gostaria de trazer, né, nesse sentido, só para que a gente possa ir coordenando e talvez costurando algumas pequenas ideias. Primeiramente, os outros métodos defensivos, eles são tão sérios quanto o recalcamento, né? A diferença, talvez, tem a ver com essa coisa da intensidade, tem a ver com é possível que a gente possa entender que esses mecanismos de defesa fora o recalcamento, eles estariam muito mais na ordem da normalidade, no limite da normalidade, né? Eles estão muito mais no nosso dia a dia, eles acabam muito mais corroborando essa conexão que a gente tem com essas energias pulsionais, essas fontes pulsionais que vão aparecendo sempre, a cada dia. Então, mesmo quando nós oferecemos ao recalcamento, por exemplo, uma excepcional posição entre os métodos de defesa do ego, o que a gente pode observar é que isso não impede que exista ali uma relação entre os demais métodos. Ainda assim é possível existir uma relação entre os demais métodos defensivos, e isso acaba também permitindo que a gente pense em métodos, como eu comentei, do isolamento, da anulação, que são outro desses pares genuínos dos processos pulsionais, ou, por exemplo, da regressão, a reversão, a inversão, que eu comentei um pouco antes,
E todos eles servem para dominar essas quantidades de pulsão, de afetos, ou essas quantidades, ainda que sejam essas quantidades pequenas, bem diminutas, que aparecem também dessas pulsões. E é fato, né, que o recalcamento ele vai estar muito mais no combate aos desejos sexuais, enquanto os outros métodos eles são empregados contra forças pulsionais de uma espécie diferente. Por exemplo, dos impulsos agressivos. Então, começa aí, né, a construir um entendimento sobre como que esses diferentes mecanismos de defesa atuam, a depender também dessas fontes pulsionais. Então, nesse sentido, nesse contexto, nós podemos concluir que os outros métodos, eles vão, né, apenas completar o que o recalcamento deixou por fazer ou por lidar, de repente, com alguns ideais ou, né, afetos proibidos, e eles acabam tendo um papel muito relevante sempre que o recalcamento falha. Então, também tem essa dinâmica de cooperação entre os diferentes mecanismos de defesa e o recalcamento. Por outro lado, cada mecanismo de defesa a gente precisa entender que ele é desenvolvido sempre, talvez, e eu vou deixar essa ideia de talvez, com a possibilidade de dominar uma noção pulsional específica. Então, ele acaba estando, de alguma forma, associado a uma fase particular do desenvolvimento infantil, de acordo com a perspectiva apresentada pela própria Ana Freud. Então, quando nós retomamos o estudo do artigo de Freud, que fala sobre inibições, sintomas de ansiedade, eu acabei já falando um pouquinho sobre ele também, ele diz o seguinte: pode ser que antes de sua marcada separação em um ego e em um id, né, antes da formação de um superego, o aparelho mental, observe, faça uso de diferentes métodos de defesa, distinto daqueles que emprega após terem sido atingidos esses níveis de organização. Então, de alguma forma, o próprio Freud vai sinalizar que mesmo antes dessa constituição do sujeito, né, desse processo de constituição da personalidade ou do desenvolvimento psicossexual está completo, vamos dizer assim, né? Então eu não tenho ainda muito definido, claramente definido quais são o que é o superego, o que é o id, isso está em formação, eu estou num processo em que eu estou me constituindo como sujeito, é possível que apareçam ali outros mecanismos defensivos, se não esses que nos são conhecidos, até como parte dessa construção do sujeito, da personalidade. Então, nesse contexto, a gente poderia também recapitular a ideia de que o recalcamento consiste na manutenção daquilo que estaria fora do ego consciente, né? Então a gente fala realmente manutenção do fora do ego consciente, pensando que eu estou realmente relegando isso ao inconsciente, ou realmente com essa ideia talvez de expulsar uma ideia, um ideal, um afeto, realmente, né, afastar o máximo que eu puder dessa instância psíquica que lida com a realidade, isso que me é desagradável, isso que me causa desprazer. Não faz sentido, talvez, a gente falar de recalcamento, onde, na perspectiva tanto freudiana quanto da própria Ana Freud, o ego e o id ainda estiverem fundidos. Nesse momento em que não existe uma clara distinção entre um e outro, né? Esse sujeito está em formação, talvez não seria adequado a gente falar em recalcamento. O recalcamento tem muito a ver com esse momento em que já está bem definido, ou de alguma forma mais formada, essas instâncias psíquicas e diferenciadas entre si. Então, nós poderíamos supor que a projeção e introjeção poderiam ser esses métodos dependentes, diferenciação entre o ego e o mundo exterior, né? Trazendo um pouco aquela ideia da projeção para o mundo ou da introjeção, que também me remete um pouco à ideia kleiniana do seio bom, do seio mal, né? Também esse introjetar que aparece dentro da obra da Ana Freud, e essa expulsão das ideias ou afetos do ego, por outro lado, com essa relegação para o mundo exterior. Né? No momento em que eu quero projetar para o mundo, né?
eu quero expulsar isso, eu quero transferir isso para o outro, eu quero transferir isso para outras situações, eu não quero ter que lidar com isso, eu não quero ter que perceber isso que me é angustiante, disso que me causa desprazer, isso que me causa angústia. Então, essa ideia da expulsão, ela só poderia constituir alívio para o ego quando este realmente tivesse aprendido a distinguir entre si próprio e este mundo. Né? Quando ele se dá conta quem é ele, como sujeito, né? como indivíduo, e do que é o mundo. Né? Porque senão como é que eu falo de uma expulsão, de uma projeção para o mundo? E principalmente aí nos primeiros meses, primeiros anos de vida, a criança sequer tem essa ideia muito clara do que é ela, do que é o outro, né? Ela tem muito essa ideia de que a mãe é quase que uma extensão, o seio da mãe, o seio materno é quase que uma extensão do seu próprio corpo. Então ela não estabelece muito bem essas diferenças entre o eu e o mundo exterior. Eu acho que a gente também poderia afirmar que a introjeção do mundo exterior no ego tem o efeito de enriquecer esse último. Então, toda vez que eu, de alguma forma, introjeto questões desse mundo exterior no ego, de alguma forma eu estou tentando me nutrir, né? De alguma forma eu estou tentando enriquecer esse ego, eu estou tentando enriquecer essa minha instância psíquica. A menos que já existisse uma diferenciação nítida entre o que pertencia a um e o que pertencia a outro. Mas, de modo geral, é possível que em diversos momentos essa ideia de introjetar aquilo que pertence ao mundo talvez seja uma forma também de me nutrir, talvez seja uma forma de nutrir o meu ego e ir me constituindo como sujeito. Então, a situação, ela realmente, a gente pode até achar que ela é simples, mas ela não é tão simples, de maneira nenhuma, né? Mas, no caso da projeção e da introjeção, nós podemos pensar que os primórdios são muito mais obscuros do que realmente eles parecem. Né? A sublimação, o deslocamento da finalidade pulsional, tudo isso que está em conformidade com os valores sociais mais elevados, de alguma forma pressupõe a aceitação, em parte, ou pelo menos em parte, desse conhecimento de tais valores. Né? Pressupõe a existência, talvez, de um superego. E talvez aqui a gente comece a entrar, então, nesse momento em que a gente abre discussão, abre espaço, não só já para falar desses mecanismos defensivos que lidam com as fontes pulsionais, mas também desses mecanismos defensivos ou mecanismos de defesa que estão aí também o tempo todo lidando com o superego também, com essas demandas do nosso superego, com essas demandas dos valores sociais, da ética, da moralidade, das proibições, das inibições e por aí vai. Bom, vejamos. Nesse sentido, eu estava pensando o seguinte: os mecanismos de defesa, né, pensando na ideia do recalcamento e da sublimação, eles só poderiam, relativamente tarde, ser empregados no processo de desenvolvimento. Ao passo que a posição no tempo que atribuiremos à projeção e à introjeção, e isso é uma mensagem muito importante que a Ana Freud vai deixando para nós, ela depende muito do ponto de vista teórico que nós estamos adotando. Por que ela fala que depende do ponto de vista teórico? Porque ela vai dizer que processos como a regressão, a reversão, a inversão para dentro do ego são provavelmente independentes dos estágios. Eu acho que a palavra seria essa, né? Independente do estágio que a estrutura psíquica atingiu e tão antigo quanto as próprias pulsões, ou pelo menos tão antigos quanto o conflito entre as moções pulsionais por um lado e qualquer obstáculo que possa encontrar em seu caminho para a gratificação, para a satisfação dessas necessidades pulsionais. Agora, ela vai dizer que não seria surpresa se nós encontrássemos aí, nesses processos, os mais remotos mecanismos de defesa empregados pelo ego. Por outro lado, também é necessário pensar nessa ordem dos fenômenos um pouco mais genuínos, como os fenômenos masoquistas,
que tem essa ideia de resultar na inversão da pulsão para dentro do ego. Né? E raramente a gente pode até encontrar isso nos primeiros anos da infância. Embora a teoria da escola inglesa de análise, né, ela vai falar que a introjeção e a projeção ela já acontece ali desde os primeiros meses, e a gente está falando um pouco ali em Klein, falando um pouco da escola inglesa, que vai dizer que não, ao contrário, né? Que esse processo de introjeção, de um certo gozo masoquista, de um certo prazer sádico, a gente já poderia encontrar, por exemplo, no bebê, e embora, né, a própria Ana Freud ela vai dizer que, no entendimento dela, isso só deveria ser atribuído posterior, quando realmente existe uma diferenciação entre o ego e o mundo exterior. Então ela deixa, né, assim, olha, o entendimento que eu tenho é que enquanto não existe essa diferenciação entre o ego e o mundo exterior, talvez não seria adequado ou relevante dizer que a gente estaria, de alguma forma, introjetando, nutrindo ou projetando, porque não existe uma diferenciação entre o ego e o mundo exterior. Mas a escola inglesa vai trazer uma mensagem um pouco diferente para a gente. Eu acho que, de alguma forma, nos dois sentidos fica a mensagem. Bom, e aí eu trouxe para que a gente pudesse ir, de alguma forma também, de alguma forma, ilustrando um pouco melhor as nossas ideias, eu trouxe um complemento para que a gente pudesse refletir e, claro, também perceber que é um gráfico que vai ilustrar para todos nós os motivos para a defesa contra as pulsões. Então, inicialmente, nós vamos pensar que existem 3 motivos para a defesa contra as pulsões. Um deles seria essa angústia do superego nas neuroses de adulto, então esse seria um dos motivos. O outro seria uma angústia objetiva, tem essa relação com a neurose infantil. E um terceiro motivo seria essa angústia pulsional, ou o medo da força das pulsões. Então, todo esse estudo sobre os motivos para as defesas contra as pulsões, ele tem sido muito agradável, é uma leitura muito interessante. Eu gostaria de compartilhar, de aprofundar esse estudo com vocês no nosso próximo encontro, numa próxima aula aberta sobre esse tema. Então eu vou deixar para falar, para aprofundar num próximo encontro sobre esses motivos para a defesa contra as pulsões, também dando espaço e oportunidade para que todos queiram se debruçar sobre o livro, sobre a obra de Ana Freud, tenham tempo também para estudar, para ler, para pesquisar, acho que seria interessante também. Mas eu gostaria de trazer, na ordem das nossas reflexões, algumas mensagens importantes. Primeiro, quando a gente começa a pensar nas alterações do ego, o Freud ele vai dizer que a expressão alteração do ego ele representaria um conjunto das limitações e dessas atitudes anacrônicas adquiridas pelo ego durante as fases do conflito defensivo que vão repercutir desfavoravelmente nas suas possibilidades de adaptação. Essa expressão, a alteração do ego, ela aparece no princípio e no fim da obra de Freud em 2 textos assim, bem diferentes, assim, em 2 contextos bastante diferentes. No primeiro, em Novas Observações sobre as Psiconeuroses de Defesa. Depois, nesse momento, o Freud vai falar um pouco sobre esse conjunto, essa coisa ligada à paranoia, ao delírio, ao retorno do recalcado, delírio secundário, delírio de interpretação, ou, como ele também acaba chamando de delírio combinatório ou de assimilação. E nesse sentido, essa alteração do ego seria quase que a marca de uma adaptação do ego a essa ideia delirante. Ele vai usar, né, também num outro texto em Análise Terminável e Interminável de 1937, quando ele vai sistematicamente falar
sobre essa ideia de se designar de modo tão determinado pela expressão de alteração do ego, e depois ele vai ter uma espécie de um prolongamento, quase um prolongamento que ele faz a partir da obra da Ana Freud sobre os mecanismos de defesa. É essa obra que nós estudamos, que faz parte dos nossos encontros, publicada em 1936, e ele vai, de alguma forma, tentar mostrar como esses foram constituídos para enfrentarem perigos internos, mas que eles também podem acabar, esses mecanismos de defesa, por se fixar no ego e constituir quase que modos racionais regulares do caráter, como se constituísse de alguma forma a nossa personalidade, né? A nossa forma de ser. O sujeito ele vai repetindo ao longo da sua vida, utilizando constituições realmente anacrônicas, mesmo que a ameaça primitiva já tenha desaparecido. Então, mesmo que essa coisa temporal não faça muito sentido, ele começa a ter esse processo da repetição. Então, ele vai trazer isso na ideia de enraizamento de hábitos defensivos que vão levar, de alguma forma, a distorções, a limitações. E isso também vai nos permitindo perceber um pouco mais adiante o quanto o ego ele vai se vendo impedindo ou você vai se vendo também talvez impelido a buscar na realidade as situações que possam substituir aproximadamente aquele perigo originário, aquele perigo que está ali, né, na ordem do inconsciente, na ordem do id, na ordem disso que foi de alguma forma recalcado. Então, o próprio sintoma, na perspectiva freudiana, pode ser considerado também como uma modificação do ego, também como um corpo estranho dentro dele, como, por exemplo, a formação reativa no momento em que ela modifica o ego. Então, essa alteração do ego, ela é concebida nessa perspectiva, nesses dois textos de Freud, pensando, né, como secundária, distanciada do conflito, e daquilo que também traz a marca do inconsciente. Então, observem que, de alguma forma, e eu vou voltar nesse assunto no nosso próximo encontro, o Freud também vai falar um pouco sobre essa alteração do ego, sobre isso que acaba nos constituindo, sobre isso que acaba combinando o nosso hábito, a nossa forma de ser, ou resultando nisso que ele denomina de alteração do ego. Ele, de alguma forma, ele nos permite uma aproximação com a ideia da psicose, já que na perspectiva freudiana, o ego de todo ser humano aproxima-se do ego do psicótico nesta ou naquela das suas partes, por exemplo, em maior ou menor proporção, mas ele traz essa ideia que é possível, sim, uma espécie de um aprofundamento ou de uma aproximação nesse sentido com a psicose. Então, eu acho que esse nosso encontro de hoje serve para que a gente possa terminar de construir essas ideias centrais em torno dos mecanismos defensivos, perceber também os desdobramentos a partir da obra freudiana, dos dois textos de Freud, essa aproximação que o Freud vai fazer com a psicose e também com essa distância do conflito e daquilo que traz a marca do inconsciente. E, naturalmente, nós vamos ter a oportunidade de, a partir do nosso próximo encontro, voltar no tema dos motivos para as defesas contra as pulsões, porque esse encontro vai ser muito agradável e vai ser um momento para que a gente possa ir encerrando esse ciclo de aulas abertas do projeto Roda Psicanalítica, que vai nos permitindo, não como nós gostaríamos de passar horas e horas aqui, eu adoro falar, gente, mas vai pelo menos nos permitindo trazer conotações, entendimentos, reflexões sobre esse assunto. Eu vi que nós tivemos várias perguntas, participações, e aí eu vou só me focar aqui numa das perguntas que apareceram aqui. O Pedro diz que seria correto dizer que essa coletânea do mundo exterior, ao formar o ego, satisfaz parte dos nossos desejos.
Esclarecendo, suprir seria o oposto à alternativa de reprimir e recalar? Pedro, eu não sei se nós poderíamos dizer se seria o oposto, mas eu acredito que o sentido proposto por Ana Freud está muito mais relacionado à ideia de que a gente está se constituindo ainda. Portanto, a gente precisa, sim, se nutrir de alguma forma. E esse processo de se nutrir pode ser que a gente nem sequer ainda compreenda qual é a relação com isso que eu estou introjetando, ou qual é a relação com isso que eu estou incorporando ao meu ego, o quanto isso me causa prazer ou desprazer. É possível que através dessa experimentação é que eu comece de alguma forma a estabelecer a diferença entre os afetos desejáveis e indesejáveis. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. E, pessoal, parece ter uma pequena intercorrência de áudio no início, mas espero que não tenha perdido a fala e que tenha sido possível acompanhar, pelo menos, ainda que com pequenas intercorrências desde o início, mas deixo aí meu agradecimento a todos pela participação, pela presença e pelo apoio mais uma vez.